Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje eu tenho a honra, a satisfação e o prazer de receber o juiz de direito, Dr. Carlos Márcio de Mello Queiroz. Ele é vice-coordenador do Núcleo Permanente de Solução Consensual de Conflito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o NUPEMEC, não é isso, doutor? E a gente vai tratar de um tema aqui extremamente relevante, principalmente para os empresários e microempresários que têm algum tipo de execução fiscal. Estamos entrando aqui na segunda semana, salvo engano, qualquer coisa, doutor, me corrija, na segunda semana de composição para a resolução de dívidas existentes na questão de execução fiscal. Doutor, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a disponibilidade de seu tempo, seu conteúdo, seu conhecimento para engrandecer o podcast e levar também informação para toda a população. Informação essa que com certeza vai impactar muito na vida delas. Obrigado por disponibilizar seu tempo. Muito obrigado, eu que agradeço o honroso convite e estou à disposição para trazer os esclarecimentos necessários para essa segunda semana de regularização tributária. Então, para a gente entender aqui primeiro, o que é o NUPEMEC? O NUPEMEC é um órgão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que é o grande gestor da política macro, no que diz respeito ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das soluções consensuais de conflitos. Então, ele é o órgão que planeja toda a política estadual de composição e a realiza por meio dos centros judiciários de solução de conflitos, os nossos CEJUSCs. Entendi, legal. Fugindo um pouco aqui do script, só para curiosidade minha mesmo, como foi a primeira semana? Como a gente já estamos indo para a segunda semana de composição, então já temos um paradigma a ser analisado. Como foi essa primeira semana? Sim. Primeiro é importante frisar que a semana ela é uma idealização de uma política judiciária nacional, portanto ela foi pensada e gestada inicialmente pelo Conselho Nacional de Justiça, que baixou, portanto, um ato normativo recomendando a todos os tribunais que no mês de outubro realizassem semanas de regularização tributária. Então, a primeira, de fato, ocorreu em outubro do ano passado. Este ano, né, houve uma antecipação, porque estamos já próximos de ser finda a administração do ministro Luiz Roberto Barroso, à frente do STF e o CNJ, e como ele elegeu como uma das suas bandeiras prioritárias o tratamento das execuções fiscais nos tribunais, que é um grande gargalo da justiça brasileira, impactando significativamente, né, a eficácia e causando morosidade com congestionamento da justiça por conta de milhões de ações de execução fiscal. Então, se antecipou para que essa segunda edição pudesse acontecer ainda nessa gestão, a fim de que os resultados fossem apresentados. Então, a primeira semana ela foi, digamos assim, a grande mola propulsora de que isso era possível, né, até porque existe ainda, especialmente no direito brasileiro, né, digamos assim, restrição, por muitas vezes, dos próprios gestores públicos em convencionar, em chegar a uma composição civil, olhando ainda para trás naquela teoria tradicional de que não se pode transacionar, disponibilizar tributos, né, verbas que são de natureza pública. Mas isso vem sendo vencido. Isso é uma norma nova ou já existia e não era aplicada? Porque existe, de fato, essa resistência, né? Essa resistência foi consolidada, né, pela tradição mesmo, né, nossa, do direito administrativo e tal, de colocar por muito tempo isso como uma máxima, que as verbas públicas não poderiam ser transacionadas, mas isso tem sido mitigado ao longo dos tempos, de forma que a própria AGU faz transações, os tribunais de contas, né, têm validado tudo isso. Então, o que se tem que ter são limites. Então, né? Não foi uma lei criada, foi só um entendimento. Isso. Uma ampliação, muito mais doutrinário, né, de que haveria essa impossibilidade. Quem pode participar dessa semana? Essa semana é aberta para pessoas físicas e jurídicas, né? Então não há um público-alvo restritivo, ela portanto, é bastante ampla, né?
Então, vai desde a pessoa física que está ali devendo um IPTU, como também o empreendedor que pode estar devendo ISS, um TLPL, né? Também os tributos estaduais também estão dentro da possibilidade dessa semana. Então, é o mais amplo possível. A Eu achei que ideia, era só pessoa jurídica, portanto eu já, no início, já mencionei que seria pessoa jurídica, né. sim, também, Não, né? mas é interessante, é porque a questão do podcast é levar informação jurídica, uma linguagem clara, objetiva, para que as pessoas entendam seu direito. De fato, eu, mesmo trabalhando na área jurídica, não tenho essas informações. Sim, Então, o quanto é importante a gente divulgar essas informações para que as pessoas entendam o isso. que pode ser feito, né. E a importância disso, né? Porque hoje em dia, tanto o fisco municipal como estadual tem como uma rotina, né, não apenas ajuizar as execuções fiscais, mas até mesmo antes de ajuizá-las, levar o nome dos devedores a protesto. Uhum. Né? Então, isso impacta significativamente tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Né? A pessoa física, ou a pessoa natural, eu, você, né, enquanto tivermos um nome lançado a protesto, nós vamos ter uma série de restrições, né, restrições creditícias, né, você vai querer, por exemplo, comprar um carro e financiar, está negativado, né, não vai sair o financiamento. Os empreendedores, a mesma coisa, vão ter seus nomes negativados, não vão conseguir capturar, né, digamos, empréstimos de bancos, não vão poder participar de licitações públicas, uma série de restrições por não estar com a sua regularidade fiscal em dia. Então, interessa para todo mundo, interessa para quem está em débito, para ter a sua situação regularizada, interessa para o fisco, para recuperar os seus créditos, interessa para o judiciário, porque são ações, né, que, chegando a uma composição, serão extintas pelo pagamento, então todo mundo ganha. Só para deixar claro aqui então, as pessoas que podem participar são as pessoas que já têm processos ou as pessoas que querem fazer composição, que está com débito, poderá também participar dessa semana? Ou só Não, tem aquele crédito lançado, já está é, judicializado, como funciona? a semana ela tem como principal objetivo as ações que já estão ajuizadas, né? Mas é importante dizer o seguinte, que tudo que é pensado para a semana, ela se aplica também àquilo que não está ajuizado. Então, as próprias plataformas digitais, eles já vão ofertar essa possibilidade de uma composição extrajudicial nos parâmetros que estão sendo formatados para essa semana. Então, por exemplo, na primeira semana, falando aqui da Fazenda Municipal, foram ofertadas condições de 90%, né, de abatimento de juros e multa dos tributos. Então, ficando basicamente só o restante mais a correção monetária. E ainda um parcelamento, né, muitas das vezes durante a semana, um pouco mais extenso do que aquilo que ocorre rotineiramente. A pessoa está nos ouvindo aqui no podcast, um corte, ela quer saber se ela está sendo executada, porque às vezes não foi citada. Como ela pode saber se está ocorrendo um processo contra ela? Ela sabe que deixou de fazer o recolhimento de alguns tributos, porém ela não sabe se está judicializado ou não. Qual seria o caminho ela percorrer para ver se, porque às vezes ela pode estar tendo um processo em curso, porém não houve a citação. Sim. Há duas formas. Ela pode, pelo próprio site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, né, tentar, preenchendo lá determinados campos, solicitar uma certidão, que pode ser, portanto, positiva ou negativa, da existência de processos. Né. Via de regra, aqueles que estiverem sigilosos, tal, vai exigir que a pessoa vá até o fórum e que peça, portanto, lá na distribuição que seja emitida uma certidão, mas, falando especificamente em execução fiscal, né, esse é um processo que, de regra, não comporta sigilo. Então, é possível fazer pela internet, mas também pode ser pessoalmente no fórum. Quanto aos protestos extrajudiciais, aí realmente a pessoa teria que se deslocar ou, eventualmente, algum cartório de protesto específico ou, então, fazer consultas ao Serasa, né, porque geralmente agora, quando se faz o protesto, já se encaminha também a comunicação para o Serasa. E aí já existem aplicativos também que é possível você fazer essa consulta
enquanto pessoa física ou jurídica diretamente. Quais seriam os principais benefícios? Olha, os principais benefícios, como já antecipei, primeiro os descontos, né? A possibilidade de você excluir, né, significativamente parte da dívida com a exclusão com exclusão de juros e multa. Também a condição diferenciada de parcelamento. A regra é nas semanas de conciliação, geralmente a fazenda ela estende um pouco mais. Além disso, é você regularizar a sua situação fiscal, porque quando você pactua e inicia o pagamento, todos os efeitos, né, são suspensos. Por exemplo, o protesto ele vai ser retirado quando houver o pagamento, mas já há suspensão dos efeitos. Então você não vai, se você precisar de uma certidão, não vai constar lá, né, que você está com o nome negativado, fica com seus efeitos suspensos. E, mediante isso, também a pessoa jurídica, tudo, ela vai ter uma situação de regularidade que vai permitir a retomada dela em tudo aquilo que nós falamos, né, de conseguir empréstimos, de conseguir participar de licitações e tudo isso. Então, a regularidade fiscal é importante para a pessoa física, é importante para a pessoa jurídica, é importante para todos, tá? No caso, existe alguma parceria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com a Cefa e outros órgãos arrecadadores? Isso só funciona com o estabelecimento de parcerias. Parcerias em que sentido? Uma semana dessa, para ser gestada, né, o tribunal tem que entabular conversas com os representantes, né, do município, estado, para que eles, nesse período, né, que antecede, promovam os ajustes necessários, né, os atos normativos, na parametrização de sistemas, tudo, para que, naquele momento, possam ser ofertadas as melhores condições e, obviamente, é uma conciliação, mas ninguém está obrigado a aceitar porque foi até lá. Então, a pessoa vai ver se aquelas condições são atrativas e se são possíveis de realizar nas suas condições e, portanto, são feitas. Mas, sim, é necessário que haja todo esse trabalho prévio a fim de que, de fato, sejam ofertadas condições que sejam atrativas e vantajosas para quem está em débito. Existem muitos processos de execução fiscal. Qual seriam as métricas hoje? Olha, as execuções fiscais, elas chegam a aproximadamente 30, próximo de 30% de todo o acervo processual do Brasil, né? Como hoje nós estamos em aproximadamente 80 milhões de processos em curso, você vai pegar 30% disso aí, são execuções fiscais, o que impacta significativamente todos os números do judiciário, especialmente a taxa de congestionamento. Até porque as ações de execução fiscal, ela não são ações de trâmite rápido, né? Por quê? Porque primeiro se tenta citar, depois se tenta localizar bens, se isso não ocorrer, o processo fica suspenso por 1 ano, depois ele volta a correr. Então, assim, é um processo que, na métrica e média nacional, ele leva em torno de 6 a 7 anos para terminar, muitas vezes. E isso é ruim para todo mundo, porque o processo tem um custo, né? O processo tem um custo. É ruim para a fazenda, que não recebe, é ruim para o judiciário, que fica impactado e com sua força de trabalho sendo também consumida por isso aí, e é ruim também para o devedor, porque essa dívida ela vai sendo reajustada, e ao final de uma execução fiscal, além de, né, poderem ser expropriados bens para o pagamento, esses valores acrescidos de juros e multas e tal ainda virão acrescidos por honorários advocatícios e custas judiciais. Então, todo mundo perde. Você acredita que deveria ter alguma reforma para enxugar um pouco essa questão desses números? Ou qual que seria um desenho aqui, não falo nem como instituição, mas como sua análise subjetiva, com a experiência que você tem dentro do tribunal? Então, passa por, primeiro, judicializar menos, né? Judicializar, aquilo que está efetivamente acima do teto; dois, aquilo que, feito um tratamento nas próprias procuradorias fiscais, se tenha aí a perspectiva de que realmente aquilo não seja um crédito podre, né? Que aquele devedor tenha as condições mínimas para o pagamento. Porque muitas das vezes, se você
percebe que aquilo ali é inviável, você gera um custo e não uma recuperação de crédito. Então, isso tem que passar por uma análise muito criteriosa também, até porque isso depois vai ter aprovação de contas e tudo isso. Então, uma série de atores tem que atuar nisso aí. Dentro do judiciário, nós também podemos melhorar significativamente com o uso de inteligência artificial, que possam acelerar rotinas do procedimento de execução fiscal, né, em fases que não são decisórias, para que não dependam que um ser humano faça aquela análise um a um e lance um despacho, né, que será idêntico para dezenas de milhares de processos, né, citar, né, mandar para penhora, mandar para leilão, tudo isso poderia ser feito por uma inteligência artificial. Hoje, aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nós ainda não temos isso. Então, tudo acaba passando, né, desde a ação menos complexa a mais complexa, passa por uma análise de um ser humano. Então, nós temos 3 varas de execuções fiscais aqui no Estado. Essas 3 varas juntas, né, elas detêm mais de 30% de todo o acervo de processos do Estado do Pará. Por exemplo, no meu caso, a primeira vara de execução fiscal, nós temos quase 15% de todo o acervo do Estado. São 141 mil processos em trâmite. Então é muita coisa, é muito trabalho, né? E há caminhos, estamos percorrendo esses caminhos, né? O tribunal já está se movimentando para a implementação de inteligência artificial, e a perspectiva é que se todo mundo fizer um pouco a sua parte, a coisa vai melhorar. E essa parte também passa pelo contribuinte, né, que muitas vezes deixa de recolher o tributo, deixa de fazer, às vezes até tendo condições de fazê-lo, né, apostando que isso vai demorar e tal, vamos ver quanto tempo, e no final não é bem assim, né, como falei, acaba que todo mundo perde. Então, todos os atores têm que se movimentar para que isso melhore. Você acha que os órgãos arrecadadores, se eles criassem outros mecanismos de cobrança e judicializassem menos, não seria o melhor caminho? O melhor cenário? Sim, inclusive também já evoluímos nesse sentido, né? O Estado do Pará e o município de Belém, todos já estão formatando ou já formataram as suas câmaras de conciliação. Então, antes mesmo, né, de judicializar tudo, o contribuinte já é chamado para esta Câmara, né, em diversos casos, para que sejam apresentadas essas propostas e possibilidades de acordo, e uma vez formulado esse acordo, ele é só chancelado, né, pelo Judiciário e está resolvido, ou seja, extrajudicialmente, sem o aporte de uma ação judicial no Judiciário. Tem alguma métrica de quantos por cento desses processos são direcionados às câmaras? Olha, eu não tenho esses dados hoje para te dar, mas eu posso te dizer que, assim, existe um programa chamado Amigos da Justiça. Entre uma das cláusulas desses programas, especificamente no caso de fazenda, né, existe, por exemplo, a previsão de que você vai ter que se comprometer a cada ano ajuizar 12% a menos do que o ano anterior. Então, isso passa a ser uma métrica. Olha, quantos processos nós ajuizamos no ano passado? 60 mil? Né? Estou botando aí por baixo, uma média de 20 mil por cada unidade, né? Mas um pouco menos no Estado. Então, vamos botar aí 50 mil processos. Então, eu tenho que, no próximo ano, no mínimo 12% a menos do que isso. E aí vai nesse sentido de minimizar. Mas eu penso assim, se criasse um sistema, uns processos, procedimentos internos ali, que antes de judicializar tivesse que passar por alguns processos administrativos obrigatoriamente, eu acho que já criaria um filtro, né, por isso que eu perguntei. Isso também funciona parcialmente. Parcialmente por quê? Porque nós temos uma garantia, né, constitucional, um princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, o judiciário tem decidido reiteradamente que não pode haver a obrigatoriedade de um procedimento administrativo a ser percorrido até que a pessoa possa ajuizar uma ação. Por N razões, né? Não só opção de escolha, mas também porque muitas das vezes não é incomum, né, de que se requeira algo num processo administrativo e não haja uma decisão num prazo razoável.
né? Então, a pessoa entra, digamos, pedindo uma isenção tributária por alguma coisa, essa isenção passa 1 ano, 2 anos e não é analisada, enquanto isso, em tese, o fato gerador está ali e o fisco está cobrando, né? E aí, o que é que a pessoa faz? Não paga e se torna inadimplente, paga e depois vai tentar fazer a repetição do indébito. Então, assim, são decisões que têm que ser tomadas e muitas das vezes o tempo não tem o mesmo passo Não paralisa, da o costume. necessidade, né? Entendi. Transcendendo um pouquinho aqui, só a questão da parte de execução fiscal, qual a importância do NUPEMEC no sentido geral, transcendendo a parte de execução fiscal? Como que você visualiza ele hoje? Onde estamos e qual a perspectiva para o futuro? Porque a gente vê que existe um caminho, uma evolução, mas qual a perspectiva hoje que vocês têm para o NUPEMEC? Olha só, eu costumo dizer que a partir da resolução 125 do CNJ, que é de 2010, o judiciário começou a sinalizar que estávamos tendo uma virada de Copérnico, 180 graus, no sentido de que, olha, nós sabemos que uma decisão judicial de mérito, ela é importante, mas ela nem sempre é necessária e nem sempre ela é a melhor decisão. E nem sempre ela é possível no prazo razoável. Então nós precisamos ter outras possibilidades. É como se eu fosse uma farmácia. Se eu vou a uma farmácia tratar de um resfriado, né, eu vou adquirir um determinado medicamento. Eu não vou adquirir qualquer coisa, nem vou adquirir a coisa mais severa. Digamos que exista, sei lá, um coquetel para pessoas que têm a SIDA, né, o HIV. Eu não vou comprar aquilo para curar uma gripe. Não tem nenhum sentido. É mais ou menos essa analogia que eu quero fazer. Muitas das vezes, o remédio é muito mais simples, muito menos oneroso, muito mais rápido do que se apostar numa judicialização e até uma sentença de mérito. O Código de Processo Civil de 2015 ele foi mais claro ainda. Né? O seu artigo 3º ele vai dizer com todas as letras que todos os esforços de todos os atores do processo serão envidados para que haja uma solução consensual. Então, a sentença de mérito de um juiz, um terceiro imparcial, né, que adjudica a decisão, ela agora é o último remédio. Olha, nada funcionou, então deixa o juiz decidir. Mas nós podemos e devemos, agora nós não só podemos, nós devemos tentar outras formas de composição. Então, este é o caminho. Mais uma evidência, no artigo 334 do Código de Processo Civil, de forma indistinta, o legislador pátrio veio e disse, olha, admitida a petição inicial, o juiz vai designar uma audiência ou uma sessão de mediação e conciliação. É o primeiro ato. Né? É o primeiro ato, até mesmo antes da contestação. Né? Antes de alimentar a fogueira da discórdia, né? Já se deve tentar aplacar aquilo ali com uma sessão de mediação e conciliação. Portanto, os rumos mudaram. Construir ponte em vez de erguer muros. Exatamente. Né? E aí, quem é o grande responsável, né, dentro dos tribunais por pensar em como criar estratégias de que esses métodos sejam cada vez mais conhecidos por todos e utilizados por todos? É o NUPEMEC. Então, o NUPEMEC é esse grande órgão, né, que deve gestar essa política e concretizá-la por meio dos centros judiciários de execução, ou centros judiciários de solução de conflitos. Então, a tarefa é hercúlea, né, até porque a aposta foi muito grande. A aposta legislativa é muito grande nisso. Como eu disse, foi uma virada de Copérnico. Olha, não é mais assim, é de outro jeito. Vocês sabem o que vocês têm que fazer, mas isso exige, né, decisões, né, políticas e concretas para que os centros judiciários possam cada vez mais cumprir a sua missão, né, até porque esses centros eles têm um tripé. Eles recebem ações judicializadas para promover as audiências do 334, como também outras que no curso do processo o juiz entenda que é possível uma mediação, conciliação ou outro meio de composição. Ele tem uma segunda perna, que é o extraprocessual, portanto, gerir
mecanismos que permitam o acesso à justiça sem necessariamente a entrada com uma ação judicial, e ele ainda tem um terceiro pé, que são ações de cidadania, que é exatamente, entre outras, conscientização do uso desses métodos, facilitação de acesso, e tantos outros que podem ser oferecidos, né? Então, a tarefa é grande, o desafio é enorme, né? Estamos no caminho, mas ainda temos muito, muito chão para percorrer. O ODS 16 ou 17 fala na questão das instituições fortes e das parcerias entre as instituições. A gente percebe que o próprio legislativo, né, e o judiciário, agora já deu novos poderes para as pessoas que trabalham dentro dos cartórios. Muitas coisas se resolvem dentro Sim, do cartório, ou seja, é uma forma de desafogar o judiciário. Porém, a gente não percebe ainda que existe essas parcerias. Se você não acha que poderia muito desses conflitos serem resolvidos de maneira até privada, uma forma de, eu não sei, incentivar, motivar ou criar campanhas, ou até mesmo beneficiar os próprios escritórios de advocacia para fazer as composições, porque tem muita coisa que é judicializado, e gera um custo muito caro para o judiciário, e além de demandas desnecessárias. E também a questão quando você resolve qualquer tipo de litígio com a composição, parece que dá uma sensação maior de justiça, porque quando o juiz tende a tomar a decisão aí, parece que não gera o mesmo impacto de quando as pessoas participam da sim. decisão. Eu tenho essa percepção. Então, por que que não cria-se uma situação de parcerias juntamente ao escritório de advocacia ou outros órgãos para que de fato, não fique tão dentro do judiciário apenas a responsabilidade de fazer a composição, já que isso onera o próprio judiciário? Certamente. Vou começar de trás para frente. Concordo em gênero e número que, de fato, uma decisão que é concertada entre os interessados, ela é muito mais benéfica para ambos, até porque foram eles que construíram, dizendo: olha, até aqui eu posso ir, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa, né? Eu posso fazer assim, posso fazer assado, portanto, formatando da melhor forma possível. Tanto assim o é que dificilmente um ajuste entre os interessados vai ser objeto de questionamento, né, depois na própria justiça. Por quê? Porque foram eles que formularam a decisão, a não ser que tenha havido uma simulação, uma fraude, um uma ameaça, alguma coisa para que isso fosse feito desse tipo. Mas se não, dificilmente isso vai ser questionado. Então, o que eu tenho dito é que o judiciário chamou para si, né, os métodos consensuais de solução de conflitos como uma política judiciária nacional, especialmente a partir de 2010, mas isso não significa que esses métodos não já viessem sendo usados pelo judiciário, e o exemplo mais clássico é desde os juizados, os famosos juizados de pequenas causas da década de 80, né, que depois em aperfeiçoamento vieram os juizados especiais civis e criminais da década de 90, esses métodos, especialmente a conciliação, já eram utilizados. Mas, embora o judiciário tenha, digamos, gestado essa política nacional, ele não é proprietário dos métodos consensuais de solução do conflito. Então, esses métodos não podem ser utilizados apenas no judiciário. Eles podem ser utilizados, por exemplo, numa escola, É, em no mediação escolar, né, faculdade tem muito, né? para que se não tenha tantos problemas de agressões entre alunos, de bullying, não sei o que, esses métodos podem ser utilizados. Esses métodos podem ser utilizados dentro de autarquias, dentro do município, do estado, tudo em suas câmaras de conciliação. Pode ser utilizado, por exemplo, na associação comercial, né, porque são métodos que vão permitir o diálogo dos interessados para que soluções concretas, eficazes, possam ser propostas e assumidas por cada um deles. Então, há um universo, né? Então, a advocacia é primordial nisso aí, né? Por quê? Porque os advogados precisam se apropriar também desses métodos, a fim de que eles possam utilizá-los diuturnamente nos seus escritórios, muitas vezes conseguindo soluções, né, se reunindo com seus clientes e a parte adversa, sem necessidade de ajuizar coisa alguma.
e de forma rápida, de forma menos onerosa e sem, obviamente, desconsiderar os honorários do advogado. O advogado que vai trabalhar nessa seara, ele não vai deixar de ter os seus honorários, ele vai tê-los da mesma forma. E aí passa por toda uma conscientização, não só do advogado, mas também da população, que diz, olha, você precisa saber que o que você está pagando para o advogado fazer é a solução do problema. Não é para ele ajuizar uma ação, para ele ficar 3 anos juntando petição, nada disso, você quer a solução do problema. E quanto custa a solução do seu problema? É isso que a gente precisa colocar. Né? Existe uma velha história que eu sempre conto, né, que diz que o saudoso Pontes de Miranda, né, sem dúvida, o maior civilista da história do Brasil, né, com seu tratado de direito privado, um belo dia, ele era parecerista, ele recebeu um pedido de consulta, e ele foi e formulou a sua resposta e entregou para o cliente. Aí o cliente olhou assim, 3 páginas. Olhou para ele e disse, doutor Ponte, quanto é que custa? Aí ele, X. Doutor Ponte, isso é um absurdo. O senhor está me cobrando isso por 3 páginas. Ele disse, me dê aqui de volta. Pegou, destacou, onde tinha a assinatura dele, disse, não, agora o senhor pode levar que é de graça. Ou seja, você está pagando por um serviço especializado, por alguém que está estudando, que está se atualizando, e o que é que você de fato quer? Eu quero a solução do meu problema. Agora, se há uma patologia que não, na verdade eu quero um processo que me atrele como uma corrente a alguém e que eu vá até o fundo, me afogue junto com ela, isso é uma patologia que aí vai precisar de diversos tratamentos ao mesmo tempo, né? Mas que o advogado também pode colaborar no sentido de mostrar que isso não é a melhor solução e que não vai levar a lugar nenhum. Então, assim, é amplíssimo, né? Desde a conscientização da advocacia, do Ministério Público, dos próprios magistrados, que muitas vezes também timidamente usam esses métodos, ou até alguns não usam, né? E especialmente da comunidade, né? Pode haver mediação de conflitos numa comunidade, uma mediação comunitária, né? E tudo isso, eu preciso de um mediador judicial para fazer isso? Não, eu preciso de pessoas, primeiro, que tenham a vontade de realizar e que possam receber uma capacitação no que são esses métodos, como eles podem ser melhor aproveitados. Então, é uma corresponsabilidade. Eu iria dizer isso. Mas qual é a maior dificuldade de efetivar essas composições? A gente observa, eu vejo que muitos colegas advogados tentam fazer, às vezes, a composição, mas existe uma grande resistência. Parece que as pessoas que estão envolvidas em algum litígio, elas preferem até mesmo sair perdedor de uma ação, mas ter uma decisão judiciária, do que de fato, resolver o litígio. E como mudar essa situação? Porque É, realmente é uma realidade. É triste, mas é uma é realidade. realidade, e eu digo que muito disto acontece, por quê? Porque as pessoas que estão interagindo com essas que estão imbuídas ou mergulhadas no problema, elas não têm o domínio efetivo de técnicas de mediação. Porque quando você conhece a técnica, quando você. São diversas técnicas que você pode aplicar. Então, vou dar só um exemplo. O camarada está fazendo aí um divórcio. Né? E aí no divórcio existe questão de filhos, filho menor, tem que se estabelecer como é que vai ser a convivência e tal. Aí uma das partes vai ser predominante no sentido de referência da residência do menor, né? O outro vai estabelecer uma convivência, e aí, digamos que esse que vai estabelecer a convivência diz, não, eu quero ter a companhia do meu filho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, blá, blá, blá. Ah, não, eu não abro mão disso, tal. Aí você começa a fazer perguntas abertas. O senhor trabalha com o quê? O senhor bate ponto? O senhor tem horário de entrada e saída? Qual é a sua rotina? Tarará. E o camarada vai. Diante dessa sua rotina, o senhor acredita que o senhor vai conseguir, né, cumprir isso que o senhor mesmo está propondo? Né, que vai ver todos os dias, que vai todos os dias levar e buscar na escola, que vai levar no treino, no celular. Ah, não, eu não consigo. E quem é que vai fazer? É o motorista? É a avó? É a tia?
Isso vai ser bom para o seu filho? Então, assim, são coisas que você muitas vezes vai mostrando, dando um choque de realidade e de execuibilidade, né, para as Uhum. pessoas, e elas vão entendendo que aquilo não é melhor. Ah, vou dar outro exemplo, o camarada estão discutindo ali pensão alimentícia. Aí uma briga terrível, não sei o quê. Não, eu só fecho se ele me pagar mais R$ 300. Ah, não, R$ 300 eu não pago de jeito nenhum, porque não sei o que, tatará, tará, tará. Aí você chega e diz, amigo, um exemplo. Quantos dias tem um mês comercial? 30. Se você dividir R$ 300 por 30, quanto é que vai Verdade. dar? R$ 10. Significa que o que o senhor vai dar a mais para o seu filho, que pelo que eu estou entendendo é alguém amado, importante, etc., para o senhor, são R$ 10. Com R$ 10, o senhor consegue ir, por exemplo, numa sanduicheria da vida, comer um sanduíche, tomar um suco? Não consigo. E o senhor acha que o seu filho não merece R$ 10 a mais por dia? Merece. Aí você muda. Agora, se você não tem estratégias, né, de fazer a pessoa refletir sobre o próprio problema e sobre as possibilidades de solução, aí cada um vai ficar amarrado na sua posição. Na minha posição é essa, daqui eu não arredo. Não pago os 300, o outro não aceita se não for menos de 300. E aí cada um fica na sua posição e esquece o que de fato são os interesses. O que é o interesse? O interesse é o bem-estar do meu filho. É isso que importa. Então, é tirar as pessoas das suas posições e levar de fato o que é o interesse, porque muitas das vezes os interesses são convergentes em vários pontos. E é isso que a gente tem que encontrar, né, com habilidade e fazer com que as pessoas cheguem às soluções a partir de uma nova percepção. O Nupmec cria curso e desenvolve algo direcionado não só para o judiciário, mas para a comunidade jurídica como um todo, para fazer essa composição ou não? Sim, Ainda não. o NUPEMEC ele promove regularmente cursos de formação de mediadores e conciliadores, que acabam, ao final, serem certificados como conciliadores e mediadores judiciais. Qual a diferença de um e outro? Até para o pessoal já ficar. Tá. Então, o Brasil fez uma distinção que alguns países não fizeram, né? Em alguns países, fala-se apenas em conciliação como um grande guarda-chuva de todos os possíveis métodos que vão levar alguém de forma consensual a chegar a uma solução. O Brasil fez uma distinção. Olha, nós temos aqui conciliação, nós temos mediação. A conciliação, ela vai ser aplicada a casos em que não há uma repetição, né, uma continuidade da situação ou que permitiu que as pessoas estivessem em litígio. Vou dar um exemplo bem simples. Alguém foi a uma loja, comprou um produto, levou para casa, chegou lá, ele estava com defeito, voltou até a loja e aí disseram que não, que agora ele já teria que levar para assistência técnica, que eles não trocariam e tal, e aí começa-se aquele conflito. Uma relação de consumo episódica em que alguém foi lá e comprou um determinado bem. Para isso se aplica uma conciliação. Por quê? Porque o conciliador ele tem uma largueza maior de atuação no sentido de informar e propor soluções. O conciliador vai poder chegar e dizer, olha, conforme o Código de Defesa do Consumidor, poderá ser assim, assim, assado, e se nós considerarmos as estatísticas de julgamento, né, nesta unidade ou em outras, casos semelhantes a esse costumam ter determinado resultado. Ele pode falar isso para dar às partes argumentos e ciência daquilo que prospectivamente pode acontecer. Esse é o conciliador. O mediador, eu digo que o mediador ele tem um trabalho ainda maior do que o conciliador, porque ele tem que facilitar o diálogo, ele tem que fazer as pessoas conseguirem conversar e refletir, mas ele não pode propor soluções, né? Ele não pode dizer façam assim ou façam assado, vai ser melhor assim ou assado. E a mediação é aplicada conforme o nosso CPC, do caso em que essas relações são continuadas. Então, imagine uma briga de vizinhos, né? O problema do som alto, que incomoda todo final de semana um deles. Nenhum dos dois provavelmente vai vender a casa e sair porque o outro está botando som alto. É difícil. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Mas pode acontecer uma tragédia, pode acontecer uma série de coisas e aquilo ali precisa ser trabalhado numa perspectiva de que
de que eles vão continuar se encontrando na rua, que eles vão continuar ali lado a lado, ou frente a frente, e, portanto, são outras técnicas, são outras possibilidades, portanto, que devem ser aplicadas para que essa solução seja consensual e seja duradoura, né? Porque, como disse aquela lá do primeiro exemplo, da conciliação, resolvida não tem mais, não vai mais acontecer, né? Mas essa não, ela vai continuar dentro de um contexto social que vai permitir, né, que haja o teste e o reteste daquilo que foi pactuado para se realmente vai ser aplicado. E sobre a questão, é porque eu cortei a sua resposta aí, reduziu. E sobre a questão de abertura dos cursos do NUPMEC para conciliadores e mediadores, Sim. existe essa possibilidade? Esses cursos eles são ofertados, né, geralmente tanto no primeiro como no segundo semestre. Eles são de Eles são conhecimento abertos? público, eles são abertos, então há uma divulgação no próprio site do tribunal, uma chamada para aqueles que têm interesse. Então a pessoa faz uma pré-inscrição, passa por um processo seletivo, no sentido de ter uma entrevista, ver se a pessoa tem um determinado perfil, né, para conciliar, para mediar, tudo. E ao final ela inicia um curso em que ela tem inicialmente 40 horas de formação teórica, né, e depois são 60 horas de formação prática, né, onde ela vai participar efetivamente, inicialmente como observadora, depois como comediadora, depois como mediador, a fim de que ela possa aplicar aquilo que ela aprendeu na teoria, né, de forma prática, sob supervisão de um instrutor, que ao final vai certificar que ele está apto a tornar-se um mediador e conciliador judicial. Então, essa formação ela é dada, né, e existem outras, né, que é possível, né, por exemplo, o NUPEMEC tem, além dos SEJUSCs, o que nós chamamos de PASC, que são os postos avançados de solução de conflitos. Esses postos são verdadeiras capilarizações do sistema, né, do serviço. Via de regra, eles acontecem em instituições parceiras, é muito comum em instituições de ensino, né? E esses PASCs, eles, digamos que eles são um SEJUSC menor, né, com menos atribuições, né, e via de regra nas instituições há interesse de capacitação de professores e do alunado para que eles possam atuar nos próprios PASCs. Então também há a disponibilização desses cursos. E estamos, né, nesse novo biênio aí pensando em ampliar outras possibilidades, como, por exemplo, a mediação escolar, a mediação comunitária, levando, portanto, para outras esferas, para outros atores, porque, como disse, não serão só mediadores judiciais que vão resolver o problema. Nós precisamos de mediadores em escola, nós precisamos de mediadores nas comunidades, e não necessariamente o mediador com essa formação de 100 horas que é exigida de um mediador judicial. O interessante dessa, porque é uma cultura de fato, né, você tem que criar a cultura da conciliação entre a sociedade. E eu acredito que para criar uma cultura, você tem que ensinar, você Sim. tem que se posicionar desde a formação. Eu acredito que isso deveria ser colocado até mesmo nas grades curricular das instituições. Sim, até um tempo bem recente, né, as faculdades de direito, especialmente, e eu digo de direito porque hoje, até onde eu sei, apenas as faculdades de direito têm que obrigatoriamente disponibilizar pelo menos uma disciplina de métodos consensuais de solução de conflitos. Então, Então já existe já. algumas oferecem um mínimo, um semestre, outras oferecem 2, já dá uma melhorada. Mas imagine, o curso de direito tem 10 semestres e obrigatoriamente, você tem métodos consensuais. 9 você não tem. O que é que você vai ser formatado? Você vai ser formatado para litigar, Então, mas para apostar nisso. como é uma cultura, eu acredito que deveria também atingir aos professores, que os professores de cada matéria incluísse um pouco sobre o sistema de composição Sim, dentro das suas sim, aulas, é né. possível, porque todos os campos podem levar a isso. E eu digo mais, acho que já está na hora de pensarmos que as ciências afins, né, também deveriam ter disciplinas de métodos consensuais, porque isso é algo interdisciplinar, né? Os próprios mediadores, eles não devem ser, e não é bom que sejam, apenas da área do direito.
Então, nós temos mediadores que são assistentes sociais, economistas, médicos, pedagogos, psicólogos. Então, se todas essas ciências, se todo esse povo tem o que contribuir, por que que as faculdades também não já incluíram essa disciplina dentro da sua grade? Então, é um passo que também se vislumbra que seja dado no futuro, espero que próximo. Existe, ok, aí seria um passo, né, de ter mais pessoas preparadas para fazer a composição. E também poderia ter uma segunda estratégia, que seria de conscientização da população como um todo para a questão de composição, que seria ter empatia e demonstrar que a composição é sempre o melhor caminho, do que você entrar por um litígio. Porque não é apenas as pessoas que estão envolvendo ali na questão, tá ok que a pessoa que tem habilidade de mediar, de conciliar, ela vai tentar construir essa ponte, mas seria o ideal se as próprias pessoas construíssem essas pontes e não judicializasse tudo, entendeu? Tentar ter empatia. Eu sei que é meio utópico, né? Seria bem complexo você tentar levar pelo menos um pouco disso para a população como um todo e não centralizar apenas alguns ramos, né? Sim. Sociologia, direito e outros. Eu acredito que esse é o grande desafio do século. Por quê? Porque nós temos cada vez mais perdido a capacidade de dialogar. E quando eu digo dialogar, não é um monólogo, né? Alguém que vai chegar e vai falar e o outro vai ouvir. É, de fato, ouvir, escutar ativamente, né? Tentar compreender a posição do outro e saber fazer-se expressar para que o outro também compreenda aquilo que você está falando. Né? Nós vivemos um século de uma comunicação pífia, né? Onde a grande ferramenta agora são redes sociais, em que nós sabemos que algoritmos já aproximam pessoas que pensam da mesma forma. Que Então, afasta. e afastam, consequentemente, aqueles que pensam de forma diferente. Então, você cada vez mais se torna resistente a ouvir a posição do outro e a ser intolerante com a posição do outro. Você acha que cria um abismo Isso, aí? com certeza, isso nos afasta cada vez Eu não mais. tinha essa percepção, sabe? Uma Isso leitura nos bem afasta interessante. cada vez mais. Então a gente precisa. Não estou aqui dizendo que as redes sociais devem ser demonizadas, não é isso. Mas elas devem ser utilizadas com a capacidade reflexiva, né, de entender que cada vez que você demonstra interesse por alguma coisa, cada vez mais você é bombardeado por aquilo que lhe interessa. E aí você vai cada vez mais ficando bitolado naquilo e deixa de perceber o todo. Né? E o ser humano ele é altamente complexo. Né? Nós pensamos, cada ser humano necessariamente é um universo. Né? Não existe ninguém igual ao outro. Então eu não posso querer que o outro pense igual a mim, e se ele não pensar, eu já excluo ele das minhas relações sociais, etc. e tal, ou já passo a tratá-lo quase que como um inimigo. Né? E isso tem acontecido nesse século. Acaba Então, distanciando a empatia. vai afastando. Então, a gente precisa ter essa sensibilização, essa capacidade reflexiva e trazer o ser humano de volta à sua posição. Olha, não é um algoritmo que vai dizer com quem você se relaciona, o que você gosta, o que você deixa de gostar. É a sua experimentação do mundo que você vive, o seu diálogo e a sua interação com seres humanos como você, e aí sim, seletivamente ver aquilo que melhor se adequa ao seu projeto de vida, ao seu planejamento, e não que necessariamente você tenha a melhor forma de viver, mas você tem a melhor forma de viver para si, não para o outro. O outro tem a dele também, isso precisa ser respeitado, isso passa por tudo isso que nós estamos falando. É como se fechasse uma janela e ficasse apenas uma, direcionada apenas naquele sentido que você tem ali como primordial, né? Exatamente. É quase como que você passasse a observar o mundo só por uma fechadura. Janela, uma fechadura bem pequenininha, só enxerga aquilo ali. Tudo que está no entorno passou a ser desconhecido. Aí eu também não quero conhecer. A minha analogia seria como se tivesse 12 janelas, sabe? Uma janela ali daquele viés que você tem, mais consolidado, e um outro que você tinha, analisava ali, não, peraí, pode estar um pouco fora do contexto, deixa eu ajustar aqui, tem que ter uma empatia com as pessoas. Sim. Parece que, como você disse, o algoritmo está pegando, fechando essa janela e deixando você analisando apenas com uma perspectiva. Exato. O que nos empobrece.
o que nos empobrece, né? É aquela velha frase que todo ponto de vista é a vista de um Tipo, ponto, eu adoro essa né? frase, viu? Então, todo ponto de vista é a vista do ponto. Você tem que sair do seu ponto e tentar colocar-se no ponto de vista do outro para tentar compreendê-lo. Se eu firmo a minha posição que esse ponto é o melhor ponto de observação, é o único, que a sabedoria está aqui, então eu já comecei a me empobrecer. Tem um livro, né, que fala, acho que é a Justiça. Aí ele Michael fa Sandel? isso. Sim. Ele cita muito essa questão da perspectiva, né, ele cita aquela questão do furacão, passou o furacão, destruiu a cidade, a pessoa pode subir o preço da água, não pode, tem que manter, não Isso. tem. Aí, economicamente falando, a pessoa que vai vender aquela água mais cara, porque ela tem que fazer a reposição futura, então para ela a sensação de justiça é ok, ela tem que cobrar mais caro, tá certo. Porém a pessoa que está recebendo ali, ela tem uma perspectiva diferente que está sendo explorada. Então essa questão dessa perspectiva, é por isso que eu fiz essa analogia das janelas. É como se você retirasse essas janelas para você observar com o ponto de vista de outras pessoas. Eu não tinha essa leitura que você trouxe aqui foi muito boa, gostei, muito boa. Obrigado. Voltando aqui, então vamos lá, as pessoas que estão nos ouvindo, o que que você diria para a questão da composição frente aos créditos à execução fiscal? O que que você poderia trazer de informações para a gente poder encerrar aqui? Eu finalizaria dizendo que é uma oportunidade que vale a pena ouvir, pelo menos, tá? É você ver de fato o que está sendo proposto, ver se aquilo cabe dentro da sua gestão financeira e equalizar com os benefícios que aquilo vai lhe trazer, que são diversos, né? Desde saber que não devo, já é um primeiro benefício, né? Poder erguer minha cabeça, o famoso não estou devendo nada para ninguém, né? Não estou com o meu nome em nenhuma anotação de restrição de crédito. Posso realizar outras coisas na minha vida que demandam investimentos e captação de recursos. Então, tudo isso vai fazer uma confluência de que é importante, no mínimo, ouvir, né? Ouvir com atenção, colocar à mesa aquilo que é possível fazer, até para que a outra parte, isso é uma negociação, né, dentro da parametrização que ela pode fazer consenso, chegar àquilo lá. Então, eu digo que sempre vale a pena, se a gente está numa situação de débito, vale a pena ouvir. Data, local. Bem, nós vamos ter a semana 17 a 21 de março, né, então já estamos às portas. Aqui, no PMEC, né, conclamou os centros judiciários que participassem disso, então nós temos centros judiciários tanto na capital como no interior, então eles estão já gestando, né, essa possibilidade junto ao município, o estado, para que sejam oferecidos isso aí. Então, uma porta de entrada são os centros judiciários. Aqui na capital, nós vamos ter a primeira e a segunda vara de execução fiscal. Elas já selecionaram processos, né, são mais de centenas de processos que já foram selecionados para isso aí, mas isso não obsta também o comparecimento voluntário. Olha, eu estou devendo, eu estou vendo uma oportunidade, eu quero ver se ela cabe no meu bolso. Então, a pessoa pode comparecer no horário de funcionamento do Fórum Civil aqui da capital, de 8 às 14 horas, dirigir-se, né, ao local onde serão realizadas essas conciliações, que serão no terceiro andar, né, e lá chegar e dizer: olha, eu quero, está aqui, eu estou devendo isso, vai ser consultado imediatamente qual a situação real do devedor e vai ser feita uma proposta. Se ele estiver de acordo, será assinada e depois homologada pelo juízo, cumprida, ele terá, portanto, resolvido o seu problema. Faça um convite para as pessoas que estarão assistindo o podcast, que irá ao ar agora, para participarem, por favor. Perfeito. Então, eu quero, falando diretamente para vocês, né, dizer que será proveitoso para todos a participação nessa semana. É uma oportunidade que se tem de efetivamente, né, se tirar qualquer limitação creditícia que se tenha, né,
desfavorável, portanto, a quem está devendo. E como disse, né, vale a pena sentar, vale a pena ouvir, vale a pena conciliar, vale a pena conversar, né? E espero que essa oportunidade seja aproveitada, porque, como disse, são condições especiais para a semana, né? Vencido isso, eu não posso garantir que essas condições serão postergadas. Isso vai depender de uma decisão política, né, dos gestores municipais e estaduais. Eu gostaria de agradecer desde já aqui pela presença, por ter compartilhado o seu notório conhecimento jurídico, para agradecer o podcast e levar informação para a sociedade. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e me despeço, já com um gostinho de quero mais. Bora. Voltar aqui qualquer hora para a gente bater mais um papo como esse. Muito obrigado. Fechou, combinado.